Esta realidade é que faz com que o homem seja totalmente integrado, centrado na felicidade plena do ser humano. Perfeitamente, perfeitamente. Doutor Dácio, agora, para terminar, uma última pergunta, eu sei que estou tomando seu tempo. Como psicólogo, o que o senhor diria, como profissional, para uma mãe que não sabe se deve obrigar o filho, ou pelo menos orientá-lo a seguir uma religião? O que o senhor diria para essa mãe que não sabe exatamente o que fazer, com o seu filho aí na idade da pré-adolescência? O que o senhor diria para essa mãe? A responsabilidade dos pais como um todo, não só da mãe, mas do pai também, do casal, sim, é extrema sobre os filhos. Sim. Por quê? Porque o ser humano ele é formatado pela estrutura genética em vida intrauterina. Certo. Mas a vida extrauterina você vai formatar a personalidade que leva de 0 a até aproximadamente 7, 8 anos de vida. Certo. Então, este período de 7, 8 anos, você está estruturando a personalidade do seu filho. E nessa estrutura, a religiosidade ela é importante. Portanto, inclusive há uma passagem bíblica que diz que ensina teu filho enquanto pequeno no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desviar dele. O que quer dizer isso? A responsabilidade de nós, pais, é orientar os filhos no caminho de uma religiosidade. A decisão da escolha é daquele filho. O pai e mãe nunca vai impor ao filho uma religião. Vai orientar daquela religião que ele entende ser a verdadeira para ele, porque isso é questão de fé. É verdade. E depois aquela criança vai tomar a sua decisão na escolha. Portanto, se você orientar teus filhos numa crença religiosa que seja aquela que você entende ser a mais adequada, sim, e aí vai vários credos religiosos, sim, você estará diante de Deus agindo corretamente. Certo, mas e agora para o pai e para a mãe que estão ouvindo a gente, que ainda não assimilaram o local de culto, ainda não compreenderam qual é o lugar que melhor faz a eles, ainda não escolheram a sua religião, acreditam em Deus, têm fé, mas não são de nenhuma denominação, não são católicos, não são protestantes, só acreditam em Deus. Como é que esse pai e essa mãe devem se portar diante do seu filho para orientá-lo religiosamente? Fica difícil, né? Fica difícil, Rangel, pelo seguinte. Porque se ela própria está perdida, como ela vai orientar uma pessoa se ela própria está perdida? Certo, mas veja bem, tem gente que não tem religião, mas não se considera perdido, porque acredita em Deus e tem fé. Você crer em Deus não é o suficiente para você ter comunhão. O que é importante que você tenha consciência daquilo que você crê. É preciso um local de culto. Quer dizer, sobre o aspecto bíblico, por exemplo, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Lá estarei. Não é o templo, espaço físico, que é importante. Foi o que eu quis dizer. Eu disse templo, mas reunião, eu disse reunião de vários seres humanos, né? Sim, reunião de pessoas cultuando a Deus, isto é igreja. Certo. Isso já é igreja. Entendeu? E essa orientação dos pais para os filhos, ela é fundamental. Verdade. Que os pais sempre busquem orientar seus filhos na crença para com Deus. Então o senhor acredita que o pai que não tem uma religião, acredita em Deus, tem fé, mas não tem uma religião, é preciso que ele encontre primeiro uma religião, encontre esse local de culto, essas pessoas afim de cultuar o nome de Deus, para que possa orientar os filhos, é isso? Sem sombra de dúvida, porque como eu posso orientar uma pessoa se eu estou desorientado? É verdade. Não tem sentido isto. Então é importante que ele primeiro se encontre para depois o seu filho, até por tabela ou em decorrência, também seguir o mesmo caminho. Certo. Eu aqui, perdoa, professor Dr. Dácio Miranda, porque eu sempre faço aqui a pergunta que meu ouvinte gostaria de fazer, né? Então, eu procuro esgotar o assunto, perdoa eu insistir nesse ponto, viu, doutor? Não, eu até acho oportuno, Rangel, porque você estará dando a oportunidade que algumas pessoas, milhares de pessoas que estão nos ouvindo neste momento, possam entender a importância de buscar um encontro com Deus. Certo, certo. Independente de ele ser católico, evangélico, que ele busque um encontro com Deus. Qual é a sua religião, doutor Dácio? Eu sou evangélico. Evangélico, qual é a igreja, a denominação? Eu sou da primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes. E qual é o nome do pastor? Pastor Wander. Quando tiver com o pastor Wander, dá um abraço dele por mim, viu? Com certeza, e em nome dele eu retribuo a você e a seu grande público, tá bem? E aliás, coloco a nossa igreja à disposição de todo aquele que estiver perdido. Nos procure, nós estaremos prontos para ajudá-lo também. Perfeitamente. Tá bom? À luz da psicologia. À luz da psicologia. Inclusive, nós temos um atendimento lá na nossa igreja que é baseado sobre a orientação psicológica com base cristã.
Perfeitamente. Então, o doutor Dácio Miranda é o nosso bate-papo de hoje, está sendo o nosso bate-papo de hoje, aqui no Agito Geral, a quem eu agradeço demais. Doutor Dácio Miranda, muito obrado, viu? Eu que lhe agradeço, Rangel. Grande abraço para você e para o seu público. Algum telefone para contar, doutor Dácio? Olha, eu tenho 9942 4011. 9942 4011. Isso, qualquer pessoa que esteja interessada pode me procurar. 9942 4011. Doutor Dácio, muito obrigado por sua explanação, por suas ideias aqui no nosso Agito Geral. Eu também acredito que na hora do sufoco, na hora H, realmente você clama a Deus sobre todas as coisas, clama mesmo, procura, tenta encontrá-lo, porque é um belíssimo remédio, acho que o maior de todos os remédios, né, doutor? Com certeza, e essa mensagem fica para o seu público aí, desejando a todos uma boa noite e que Deus possa abençoar-nos a todos. Amém. Obrigado, doutor. Nada, Rangel. Grande abraço. Foi o nosso bate-papo de hoje, altamente instrutivo, à luz da psicologia, como eu já disse, né? No nosso Agito Geral. Obrigado, doutor.